Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live Só Lazer Piscinas. Hoje teremos um tema bem bacana, que é aquecimento de piscinas com trocador de calor full inverter, tá bom? Se você puder, compartilha com seus amigos, naquele aviãozinho, assim, do lado direito, embaixo, tem uma flechinha. Por ali você consegue enviar essa live para os seus amigos, para os seus conhecidos, para as pessoas que vocês acreditam ter interesse nessa live, tá bom? E vocês que estão entrando, uma boa noite a todos. Eu gostaria que vocês falassem de qual cidade vocês estão nos assistindo, tá bom? E logo mais nós vamos começar. Vai ser bem interessante. Nós vamos ter 2 convidados aqui especiais e vamos bater um papo bem legal sobre aquecimento de piscina com trocador de calor full inverter, tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Luciana e a Só Lazer Piscinas é uma empresa que está em Atibaia, São Paulo, 60 quilômetros de São Paulo. Estamos há 38 anos no mercado, construindo piscinas de vinil, piscinas em concreto armado, e hoje vamos fazer uma live bem especial, tá bom? E eu conto com a participação de vocês. Daqui a pouquinho eu vou chamar os nossos convidados, tá bom? Vou já chamar o Cauã, que vai me ajudar nessa live. Convidados, olha que legal. Cauã, te mandei o convite. Assim que você puder, você aceita. Boa noite, Cauã. Olá, boa noite. Tudo bom? Preparado? Bom, preparado. Live? Preparado. Eu gostaria que o Cauã se apresentasse, dê um alô aí para o pessoal. Legal. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Me chamo Cauã Pesce, eu sou engenheiro aqui responsável pela empresa e responsável também pelo departamento técnico aqui da Solazer, a parte de obras e projetos. E hoje a gente vai estar junto com o pessoal lá da Fronterm, né, fazendo essa live, tirando dúvidas e respondendo perguntas, auxiliando aí nas dúvidas do pessoal. Legal. Cauã, já vou chamar o nosso convidado, que é o Mário, da Fronterm, e vou pedir para ele apresentar-se aí para a galera. Já enviei o convite, Mário. Assim que você puder, você aceita. Boa noite, Mário. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cauã. Tudo bem? Tudo bom? Mário, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Sou Mário Dias, da Fronterm, né? Empresa especializada em trocadores de calor. Já estamos há 20 anos no mercado, esse ano completando 20 anos, né? Fronterm completando 20 anos aí, especialista em bombas de calor, só fabricando bombas de calor, né? A Fronterm está localizada no litoral de Santa Catarina, mas atendemos o Brasil todo, como alguns países do Mercosul também, mandando as nossas bombas de calor aí para aquecer as pessoas em vários lugares. Legal. Eu sempre falo que esse é um grande diferencial da Fronterm. É uma indústria, pelo menos que eu conheça no ramo, é a única que é focada 100% em trocadores de calores, ou bomba de calor, né? Como tem pessoas que falam trocador de calor e bomba de calor, mas é a mesma coisa. Mas é a única que eu conheço que é 100% focada no produto, né? Então, esse é um diferencial legal, pessoas ali 100% focado nisso. Não é mesmo? Exatamente. Eu digo que nós, na Fronterm, respiramos, né, bombas de calor, porque a gente só fabrica esse produto. E somos a única empresa no Brasil, né, especializada na fabricação de bombas de calor mesmo. Olha que legal. Dá para ser excelente. Ô, Mário, e assim, eu e o Cauã gostaríamos de fazer algumas perguntas para você. Nós pegamos essas perguntas assim do consumidor final mesmo, com a experiência da equipe de vendas da Solazer, da Global Tech, que é o e-commerce, né, que é ligado à Solazer Piscinas. E podemos começar?
Podemos. Então, tá bom. Ó, uma pergunta que a gente recebe bastante é o seguinte: qual a diferença do trocador de calor tradicional para a tecnologia full inverter? Então, Luciana, nós né, fabricamos esse produto on-off, que é o tradicional, já há 20 anos. Então, a gente tem uma experiência muito grande nesse produto. E agora a gente tem advindo aí desse full inverter, esse produto bem excelente que tem agora. E a diferença entre os dois basicamente seria a questão do consumo, né? Esse trocador full inverter, ele veio com tecnologia. Eu sempre digo que tudo que vem com uma tecnologia sempre vem para ser melhor, né? Então ele tem essa tecnologia e ele acaba sendo mais econômico, né? Ele consegue ter vamos dizer assim, a gente costuma dizer um arranque melhor, né? Quando ele é startado, ele vai buscar aquela temperatura desejada que a gente geralmente o cliente, eu quero uma temperatura de 30, 32 graus. A gente programa esse equipamento, né, para chegar e starta de uma forma mais rápida. Então ele busca esse temperatura desejada, ele consegue adquirir menor, consequentemente ele vai ter um custo menor de energia lá no final para o consumidor. Certo. Ou temos assim, a gente sempre, como a gente do on-off, que é esse produto que já está consolidado há muito tempo no mercado, a gente sempre orienta. Depende da aplicação. Por exemplo, a gente tem grandes resorts, clubes, grandes academias, hotéis. A gente ainda aconselha, vamos programar o dimensionamento para ser atendido pela linha on-off, que é uma linha robusta, né? É uma linha que não tem muita tecnologia, mas ele acaba sendo robusto e eficiente ao mesmo tempo. Então, para assim, piscinas comerciais grandes, vocês indicam a outra tecnologia. A gente indica ainda os trocadores on-off, né? Que eles são mais, vamos dizer assim, eles têm uma potência maior de atendimento para essas grandes piscinas, né? Grandes eventos. De repente, ali os que usam a energia trifásica, né? Necessitam do trifásico, né? Para poder funcionar. Também as grandes redes, né? Com redes trifásicas, tem trocadores on-off, né? Que são os tradicionais. Certo. Cauã, tem pergunta aí? Tem sim. Eu até também estou aqui com algumas perguntas que nós anotamos, né? Que são muito frequentes aí com todos os nossos clientes, né? A gente até queria aproveitar que já agradecer a Fronterm, porque a parceria aí dos trocadores de calor, principalmente os novos aí, inverter, tem sido uma parceria de muito sucesso, né? A gente tem conseguido ter muito sucesso aí na comercialização desse equipamento. Os clientes estão bem satisfeitos, a gente está com uma demanda bem grande para esse tipo de equipamento, né? E com isso surgem muitas dúvidas também, né? Uma dúvida assim principal que eu creio que todos os clientes perguntam assim que a gente está oferecendo o produto e eles querem saber como que vai funcionar. Eles perguntam qual que é o tempo médio para o primeiro aquecimento da piscina. Olha, eu vou instalar o aquecedor hoje aqui na minha residência. Quando que eu vou poder usar essa piscina quente? Sim, então, Cauã, hoje a gente vai falar muito assim o que é sobre o dimensionamento e a finalidade que será, né, esse uso dessa bomba de calor. A gente vai ter uma variação muito grande dependendo da potência que a gente utilizar, né? Mas a gente pode aí o que eu digo? A gente tem disponível no site da Fronterm uma planilha de dimensionamento. Ela é muito simples, muito básica. O cliente vai lá, ele preenche as perguntas necessárias e ali vai dar o dimensionamento da bomba de calor que ele precisa para aquela piscina, né? Então a gente tem inúmeras variáveis que a gente tem que avaliar, mas assim, tem uma dica que eu sempre dou. O cliente quer um aquecimento mais rápido, ele prioriza um equipamento com uma potência maior. Se ele quiser, eu quero um equipamento mais econômico, aí ele vai ter uma demora maior no seu primeiro aquecimento. Ele pode variar de 6, 12, 36 horas. Vai muito depender do dimensionamento e do equipamento que ele adquire, né?
Então, isso que a gente orienta vocês, por exemplo, vocês já têm um know-how muito grande, Solazer, Globaltech, nessa parte de dimensionamento. A gente nunca tem problema com dimensionamento, né? Hoje, inclusive, esse trabalho que você falou que o cliente pode entrar no site da Fronterm e dimensionar, é um trabalho que nós mesmos fazemos para o cliente, né? Nós usamos a planilha de dimensionamento da própria Fronterm, né? Para escolher o equipamento ideal para a piscina do cliente. É isso que eu digo. Então, vocês já têm um know-how grande, vocês dimensionam bem o equipamento e passam para o cliente. Ó, se vocês querem um aquecimento mais rápido, consequentemente, vocês vão ter que ter um equipamento mais potente, né? Para ele ter um atendimento mais rápido desse primeiro aquecimento. Eu creio assim, eu queria falar sobre dois assuntos muito importantes. Primeiro, aqui na nossa região, nós estamos ao lado de São Paulo. É praticamente, não chama Grande São Paulo, mas está a 50 quilômetros de São Paulo. Então, aqui, São Paulo, mais 100 quilômetros, a piscina, se ela não tiver aquecimento de maio a setembro, ela é gelada pra caramba. Então, assim, o que eu sempre falo para o pessoal, aquece, porque se você aquecer, você vai usar muito mais. Inclusive, tem amigos conhecidos nossos que falavam, tenho piscina, mas não uso. Eu falei, mas bom, você não tem criança e não tem aquecimento, não vai usar de maio a setembro mesmo, porque a gente que é adulto não fica pulando, subindo e descendo. Então, assim, se a piscina nessa época não tiver aquecimento, a gente, se entrar, entra de um lado e sai do outro. Então, assim, o aquecimento numa piscina aqui na nossa região é praticamente fundamental. E você vai começar a usar a sua piscina muito mais, 2, 3, 4 vezes mais do que você usa normalmente, um adulto, né? Porque criança, qualquer coisa, eles pulam e vão nadando mesmo, mas a gente que é adulto, não. E um outro assunto que eu gostaria de falar que é super importante, que tem a ver com a pergunta anterior, é o seguinte: a importância do bom dimensionamento, do dimensionamento correto em um trocador de calor. Que assim, hoje em dia as pessoas estão com muita pressa, querem as coisas muito rápido. Minha piscina tem 80 mil litros. Qual é o trocador de calor? É assim, eu acho que a cubicagem vem por último. Primeiro vem qual região do país você está, aonde é esse local, é aberto, é fechado, é montanhoso, qual é o clima da região, né? Segundo, formato da piscina, tamanho e formato, não é só o tamanho, né? E terceiro, a expectativa do cliente, quantos graus você quer só quebrar o gelo ou você quer essa piscina fervendo? 40, 42, 30, né? Depende disso também. E qual época do ano você quer usar? Você quer usar o ano inteiro? Aí a cubicagem, não é mesmo? Então, assim, não tem como fazer um orçamento só pela cubicagem da piscina. Não adianta, não tem como. Então, é necessário conversar e entender as necessidades e o cliente responder essas perguntas. O legal é que a gente consegue, através da planilha da Fronterm, fazer várias simulações para o cliente entender. Por exemplo, uma das principais informações é qual que é a temperatura média da tua região em tal época do ano, qual que é a temperatura inicial da água e quantos graus você quer aquecer ela. Então você consegue fazer uma simulação. Por exemplo, aqui em São Paulo, no verão, se você tiver com o equipamento desligado, a sua água vai estar 24, 25 graus. Então, em poucas horas, você consegue fazer ela chegar em 30. Nessa época que a gente está agora no inverno, a água já começa a partir de uns 17, 18 graus. Para você chegar no 30, e com a temperatura externa que não vai estar tão alta igual no verão, já vai levar o dobro, o triplo do tempo, daí para mais, depende das variáveis. Então, a gente tem como fazer várias simulações e passar para o cliente. Olha, em tal época vai demorar 30 horas o primeiro aquecimento. Em tal época, o primeiro aquecimento vai demorar 6 horas, porque você vai ter que subir poucos graus e a temperatura externa vai estar 30. Então, a gente consegue apresentar isso para o cliente, é muito bacana essa interação que a gente consegue ter, né? O que eu digo, porque essa questão do dimensionamento é um fator primordial para a gente ter um sucesso lá no final de um bom aquecimento. A gente tem que quebrar esse paradigma que é muito antigo, dizer assim, eu tenho uma piscina de 30 mil
30 mil litros, eu vou colocar uma FTI 35, que é o que a gente tem agora, uma 35. Não funciona. A gente tem inúmeros fatores. Temperatura, a temperatura inicial da água, uso ou não uso capa térmica. Importantíssimo a gente frisar essa questão do uso da capa térmica, né? Sim. Qual a temperatura que ele deseja. A gente tinha muito tempo atrás, eu quero só quebrar o gelo, 27 graus. A gente sabe, estatisticamente comprovado, o público feminino não entra numa piscina a menos de 30 graus. Principalmente no inverno. Principalmente no inverno. No verão até vai. No verão até tempera, né? A gente tem temperaturas na região do Paraná, 13 graus, início. Aqui a gente tem 10 graus, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Na região de vocês, mais do que aqui em São Paulo, né? Mais do que na nossa. Gente, é o que eu digo. A questão da Fronterm, por exemplo, ela nasceu no litoral de Santa Catarina, ela está até hoje situada no litoral, e o nosso celeiro sempre foi assim, de testes, desenvolvimento de novos produtos aqui. Porque de um lado a gente tem o mar, tem a corrosão do produto, do equipamento, e do outro lado a gente tem a serra, temperaturas negativas. Então a gente conseguiu conciliar isso e trazer um produto excelente para o mercado, né? Mas essa questão do dimensionamento é fundamental, a gente usar a planilha, usar o conhecimento de vocês, por exemplo, na Solazer, na Globaltech, usar até do próprio fabricante na Fronterm, a gente atende os clientes finais, tirando dúvidas, sabe? Depois a gente designa, loja revenda tal, vai te atender, mas a gente também dá um atendimento técnico para eles. Então, a gente tem que aproveitar as redes sociais, né, esse contato que a gente tem com o consumidor, para ir explicando. E assim, com o tempo, eles vão entender. É legal isso, as redes sociais, né? A gente tem esse canal direto com o consumidor, a gente começa a explicar sobre o produto da gente mesmo e eles vão tendo essa consciência, vão entendendo. Eu sempre falo, sempre que possível, vale a pena, todo equipamento que é dimensionável, vale a pena você comprar um pouquinho maior, que você vai ter uma economia muito grande a longo prazo, tanto do desgaste do equipamento, que ele vai desgastar menos, quanto de energia elétrica também. Então, assim, o adicional do equipamento em si, pouquíssimo tempo. Em menos de um ano, ele se dilui. Uma outra estatística legal que tem na planilha da Fronterm de dimensionamento é isso. Você dimensionou a piscina, um FTI 35 seria o correto para aquela piscina. Lá no final da planilha tem lá uma ideia de consumo. Às vezes você coloca um equipamento 45, que é um a mais, que vai custar, às vezes custa aí R$1.000, R$2.000 a mais, mas ali você vai ver que por mês você vai economizar já 100 e poucos reais, né? Transferindo ali os quilowatts para reais. Se você usar um ano esse equipamento, basicamente esses 1.000 e poucos reais de diferença, 2.000, você já teve esse retorno, só que a gente está falando de um equipamento que é para durar 10, 15, 20, sei lá, né? A gente não tem nenhuma... muito assim, um tempo de duração, porque nós temos trocadores aí que estão aí no mercado há mais do tempo do que eu falei agora e estão lá funcionando. Então, você imagina a economia a longo prazo é incalculável, né? Como a Luciana disse, essa questão também é importante a gente visualizar, que talvez ele tenha um investimento um pouco maior agora no começo, mas ele vai ter um produto durável por muito mais tempo, porque esse produto vai trabalhar de uma forma forçada, que a gente diz, né? Ele vai trabalhar com folga, e esse retorno, com certeza, em menos de um ano, o cliente tem de retorno. Tanto na economia da energia elétrica. E o que eu acho legal é que o consumidor final, se você explica direitinho isso, ele entende, né? E acredita. Tem uma outra pergunta aqui, o trocador de calor da Fronterm é compatível com qualquer tipo de piscina? Tipo IG, Splash? Essa pergunta aqui veio do e-commerce, né? Acho que eles recebem bastante esse tipo de cliente, né? Porque esse tipo de piscina, às vezes, eles limitaram ali acessórios só da marca deles, aquecimento só da marca deles para poder fechar, né? Venda casada, que a gente chama. E essa pergunta é recorrente para nós, como Fronterm, né? A gente tem consultas diárias se o nosso equipamento é compatível com o IG Splash. Então, sim, nosso equipamento é compatível com o IG Splash, porque o que acontece? A Full Inverter, essa
tecnologia, ela demanda de uma vazão menor de água, de entrada de água. Então, aí, com 1.500 litros de vazão de entrada, ela já aciona e começa a funcionar, já começa a dar o start de trabalhar. Então, a tecnologia inverter, sim. É compatível, sim. Isso, pode ser vendido tranquilamente para essas piscinas Zig Splash. Legal. Quer perguntar, Cauã? Deixa eu ver alguma outra pergunta que me fizeram aqui. Uma pergunta bacana também, né? A questão sobre o local ideal para a instalação do trocador de calor. Tem muita gente que às vezes entra em contato com a gente e fala: eu tenho espaço aqui embaixo de uma escada, dentro da garagem, dentro da casa de máquinas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da localização ideal para o trocador de calor. Então, o trocador de calor ele foi ouvido, né, para fazer a captação do ar quente a qual ele está inserido. Então, ele precisa ser instalado ao ar livre, no jardim, em cima de uma laje, né, desde o equipamento nivelado, né, mas ele tem que estar ao ar livre, ele nunca pode ser confinado. Casa de máquina, não. Embaixo de escada, não. Tem gente que faz armários com porta e fecha o trocador de calor lá dentro. Exato. A gente encontrou né? Sufoca a troca de calor. Tem gente que sufoca a troca de calor. Sufoca e não acontece a troca térmica, né? É até legal, assim, dentro dessa pergunta que você está respondendo, explicar um pouquinho. Eu creio que a maioria das pessoas não entende o básico aí do funcionamento dele, que é ele aproveitar o calor do ambiente, né? Então, até incluir na sua resposta essa questão de como que é o funcionamento básico dele, o porquê que ele tem que ficar exposto, né? Ele faz a captação do ar através da sua evaporadora que tem ali, traz o ar quente para dentro e faz a troca térmica, né? Através dos gases refrigerantes que tem, do compressor. Então, ele faz essa parte mecânica, né? E faz a troca térmica dentro da bomba de calor. Então, por isso que ele precisa, é necessário que esteja ao ar livre. Né? Hoje, inclusive, tem representante no estado que me solicitou o como não pode instalar um trocador de calor. A gente tem uma grande disso, como não pode instalar um trocador de calor. A gente tem inúmeras imagens. Sim, é legal mesmo. Onde é possível tem muita gente que e às onde vezes não é possível, né? a pessoa às vezes tenta esconder, fala, quer deixar o mais escondido possível, não quer que fique aparecendo, mas isso é uma particularidade do equipamento, ele tem que ficar exposto para o melhor funcionamento, né? Hoje em dia é um desafio muito grande, né? A gente trabalhar junto com os arquitetos, os paisagistas que desenvolvem os projetos e eles, é um equipamento muito robusto, onde é que eu vou esconder ele, né? Então, a gente tem que trabalhar conciliado também com a estética, claro, né? Sim. Mas sempre manter na área estética. Uma maneira bem... E é um equipamento bonito, né? Com o passar dos anos, ele tem, né, ficado mais bonito. Eles estão conhece diminuindo... o trocador de calor desde lá dos primórdios. Eles estão diminuindo de tamanho e melhorando um pouco a estética, né? Diminuindo e melhorando a estética também. Porque antigamente a gente tem... Eu até costumo agora, esses aparelhos novos, eu costumo explicar para o pessoal, acho que fica... as pessoas hoje estão muito mais familiarizadas com aparelhos de ar-condicionado, né? Que hoje, eu creio que a maioria das casas hoje em dia tem pelo menos um aparelho de ar-condicionado, né? E eu costumo explicar dessa maneira para o pessoal. Falar, olha, ele é um aparelho praticamente daquele tamanho e formato, e que, infelizmente, da mesma maneira que o ar-condicionado, ele precisa ficar pro lado de fora e aparecendo ali, né? Em todas as casas, né? Inclusive, em alguns quintais pequenos, as pessoas estão pendurando, igual ar-condicionado. Exatamente. Esse formato novo possibilitou isso, né? Isso foi um negócio bem bacana. Possibilitou, mas eu queria pegar um gancho no comentário de vocês, é importante, que está acontecendo alguns problemas que a gente está tendo que reorientar o cliente. Esses novos aparelhos que podem ser pendurados na parede, como um ar-condicionado, através de uma mão francesa, ele tem que obedecer um distanciamento da parede. Sim. A gente recomenda os 30 centímetros de distância. Pode grudar, né, na parede.
colar na parede como, vamos dizer, o ar-condicionado. Ar-condicionado. Aos 30 centímetros. Isso é importante até para quem está nos assistindo, de lembrar disso, né? Ele pode ser pendurado, mas ele tem certeza que respeitar as medidas que a gente orienta no manual. A gente já até, foram poucos, né, dos que a gente instalou esse ano aqui. Eu acho que tiveram 2 casos que a gente prendeu ele na parede, né? O cliente providenciou o suporte e a gente passou essas especificações, justamente obedecendo esse distanciamento da parede, para que ele tenha a circulação de ar e o funcionamento correto, né? Sim, isso é necessário. A região que nós atendemos das nossas obras ainda é bastante terrenos grandes, né, Cauã? Ainda é bastante chácara, bastante sítio aqui no sul de Minas. Mas a gente sabe que tem cidades, tem região que os terrenos estão bem pequenos, né? As áreas bem limitadas, piscinas pequenas. A grande maioria das instalações nós não temos problema com espaço, né? Não temos problema. Esse é uma dificuldade que raramente aparece com o cliente, é o problema do espaço para um trocador de calor. Para nós. O colégio da região de vocês, dos clientes que vocês atendem, mas a gente tem cliente, né, no Brasil todo que tem um espaço limitado, assim, Sim, tem muitas regiões que os condomínios estão menores, os terrenos estão menores, né, as casas, quintais estão bem pequenos, aí tem essa dificuldade. Tem uma pergunta aqui que eu achei legal também, qual a manutenção preventiva que as pessoas devem fazer num trocador de calor? Então, Luciana, vamos só comparar, né, a linha tradicional que a gente tem hoje, um volume muito grande já de bombas de calor vendido no Brasil. A manutenção a gente orienta que seja anual, que ela seja feita uma limpeza, que seria uma lavagem ali da evaporadora, das aletas, abrir a tampa superior e tirar... o que a gente precisa fazer de vez em quando no ar-condicionado, não é? Dar uma limpar ali para não... Basicamente é uma manutenção de uma limpeza, né? Uhum. Não precisa ser trocado gás, não precisa ser trocado contatoras, nada disso. Seria uma limpeza mesmo, ele é um produto durável, ele foi feito para isso, para ficar ao ar livre, para durar em chuva, tempestade, ventania, enfim, ele foi feito para isso mesmo. Inclusive, até uma pessoa mandou no comentário aqui, ele suporta sol e chuva. Não só suporta, como ele é feito para ficar no sol e na chuva, né? Ele não tem outra opção. Não, ele foi feito para isso, desenvolvido Exato. mesmo, né? E já os trocadores full inverter, que é essa nova tecnologia, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior nessa questão de manutenção, né? Como ele tem os eletrônicos, a gente orienta para quando chegar a determinado tempo, de um ano, ser mandado para uma assistência técnica autorizada para fazer essa manutenção, essa revisão. Mas ele foi feito para ficar na área externa. Chuva, sol, tempestade, isso também, tá? Mas não... Todo produto que ele começa a ter eletrônico, ele fica um pouquinho mais, vamos dizer, complicado das própria pessoa mexer, né? É igual carro. Antigamente era mais fácil. Aí vai mudando a tecnologia, vai ficando eletrônico, até para balancear precisa do computador, né? Então, a tecnologia é assim mesmo. Só com combustível, né? Não precisava de mais nada. Sim, certo. Uma outra pergunta é qual a vida útil do trocador de calor? Acho que é até difícil responder, não é? Então, essa tecnologia full inverter, ela está no Brasil 1 ano e meio, no máximo 2 anos, né? Esse é um produto que é novo para todos nós. A gente está comercializando há pouco tempo, né? Até então, a gente não tem tido problemas, nada de problemas com os trocadores vendidos, mas assim, precisar é muito difícil. Ontem eu tive vendo o primeiro trocador que a Terme vendeu. Está na Universidade Federal de Santa Catarina, ainda funciona, foi transferido de campus. Então, assim, o produto que a Fronterm... Esse de 20 anos, né? 20 anos, continua funcionando, né? Foram feitas manutenções periódicas ali de ano em ano. Então, ele está lá funcionando. Está num tanque de piscicultura, que o nosso trocador também, né, funciona para isso. E depois
depois que foram aquecidas as piscinas olímpicas que tem ali na Universidade Federal, mas o primeiro está lá funcionando. 20 anos. O trocador da minha casa, ele não é Fronterm, mas ele tem mais de 20 anos. Ele tem 24 anos. Funciona perfeitamente. Nós fizemos, acho que umas 2, 3 precisou de manutenção, mas manutenção simples, né? Manutenção simples e ele funciona perfeitamente, né? E como eu tenho a fotovoltaica, por enquanto não há necessidade de eu trocar pela tecnologia Full Inverter, né? E são 24 anos assim, de uso constante, né? Você vale até ressaltar, porque são 24 anos usando o ano inteiro, sempre assim, né? Sim, a gente usa bastante. Equipamentos que tem uma durabilidade muito boa, né? No geral. Sim. É isso que eu digo, eles foram desenvolvidos, né, para durar, para aguentar, e realmente esses trocadores que a gente fabrica já há 20 anos, eles foram feitos para durar muito tempo mesmo. Eu não lembro de cabeça, não sei se você vai saber dizer quando que a gente começou a trabalhar com o trocador da Fronterm. Então, Cauã, eu acredito que foi em 2010, foi antes da pandemia. Sim. Provavelmente 2016, Expo Lazer, que vocês conhecem. Provavelmente ali entre 2017 e 2018. Não, porque assim, é até bacana de comentar aqui, porque eu não. A gente, todos os trocadores que a gente vendeu até hoje, eu lembro assim de uns 2 casos que a gente precisou fazer uma manutenção pequena, assim, às vezes teve um transformador que, né, os antigos não, o modelo on-off tem um transformadorzinho que vai dentro dele. Eu lembro que teve 2 casos que a gente precisou trocar e mais um ou 2 casos que às vezes depois de uns anos trocou um painel ali que acabou sendo questão de garantia, mas nós não tivemos nenhum caso de reclamação de cliente entrando em contato que parou de funcionar, que quebrou, que deu um problema. A gente tem reclamação desde que a gente está trabalhando praticamente zero aí os problemas com os equipamentos. Né? Isso é uma estatística bem bacana. Digo que a empresa a qual eu trabalho, que não me dá tanta dor de cabeça, não me dá muita incomodação, porque assim, pouca manutenção se faz. Claro, a gente nunca está livre, a gente também usa produtos externos, né? A gente compra equipamentos que compõem a bomba de calor e esse equipamento pode dar problema. Isso a gente não está livre disso, né? Mas eu acho que assim, o atendimento, a assistência, de uma forma resolver, né? Problema, toda empresa, todo produto está suscetível. Não, principalmente produto elétrico, eletrônico, não tem como você fugir de uma peça dar um defeito, né? É um negócio que tá sujeito, né? Eu sempre, o que difere é o atendimento rápido em resolver o problema. Exato. Isso também é um ponto bacana aí para a Fronterm, que sempre que a gente solicitou e precisou, o atendimento foi bem de prontidão, foi bem positivo também. Uma das coisas que a gente bate muito na tecla, né? Porque assim, o fundador da Fronterm, ele veio do mundo de assistência técnica. Então, ele sabe as dores do assistente técnico que está lá no campo, do instalador que está lá no campo. E depois, né, quando ele desenvolveu o produto, melhorou o produto que já se tinha lá na Europa, ele pensou também no assistente, no instalador, para ser fácil, para resolver rápido no campo e não deixar o cliente final sem o aquecimento da piscina. Né? Sim. O Cauã, tem uma pergunta para você aqui, tá? Qual a infraestrutura necessária para a Solazer instalar um trocador de calor Full Inverter para mim? Bacana. Isso aí até é uma questão assim que tem surgido bastante, porque a gente tem vendido aí muito trocador para piscinas já existentes, né? A pessoa já tem a piscina, nem sempre a pessoa tem ali a preparação para uma espera, né? A infra preparada para o trocador de calor. Então a gente sempre passa alguma orientação. Quais são os pontos principais que a gente passa para o cliente que precisa para a instalação do trocador de calor? Né? Nós precisamos fazer o que a gente chama de o ponto do trocador de calor, é o nome que a gente utiliza aqui na Solazer, que são os canos de PVC marrom, de água, né, que vão fazer a interligação do local onde o trocador vai ficar instalado
até a casa de máquinas, né? Quando a gente está construindo uma piscina nova, é muito mais fácil a gente... toda a piscina está em construção, está tudo em volta, está tudo na terra, é muito fácil você pegar os canos e levar para cá, levar para lá, joga no telhado da casa e vai para tudo quanto é lado. Quando a piscina está tudo pronta, é um pouco mais difícil. Normalmente ele acaba ficando do lado ali, ou bem próximo da casa de máquinas, né? Então nós precisamos de 2 canos e um conduíte para interligar esse trocador com a casa de máquinas, né? Então esse cano vai fazer com que o motor da piscina puxe a água da piscina, jogue até o trocador de calor, ele passe no trocador, aqueça essa água e ela retorna para a piscina. E esse conduíte que faz essa interligação é a parte elétrica e o retorno dele, a comunicação dele com a motobomba da piscina. Porque a hora que ele aciona, ele precisa ligar o motor para o motor fazer essa circulação de água. Então, basicamente, o que a gente precisa é isso. A gente precisa criar um ponto de interligação do trocador de calor com a casa de máquinas da piscina, para ter essa circulação de água e a comunicação dele com o equipamento da piscina, né? E lembrando que ele precisa ficar num lugar, ou a gente deu aí uma solução para esse equipamento novo, ser preso aí numa parede, ou precisa estar num local que esteja um piso cimentado, não pode ficar na grama, por exemplo, né? Para evitar que essa grama cresça e acabe entrando ali dentro do equipamento e acabe danificando o equipamento. Então ele tem que estar numa base plana e com piso, um concreto, alguma coisa assim, né? Algo bem básico, e tem que ser criada essa interligação entre o trocador e o equipamento da piscina. E a infraestrutura elétrica que ele precisa ter? A gente faz um dimensionamento, a gente tem que avaliar, né, o dimensionamento aí qual que é o cabo de energia, qual que é o fornecimento de energia que o trocador precisa, né? E a gente faz uma avaliação rápida ali. Se a energia que alimenta a casa de máquinas for o suficiente para alimentar os equipamentos da casa de máquinas, mais o trocador de calor, a energia de alimentação dele a gente puxa direto da casa de máquinas. É uma ligação um pouco mais simples. Mas caso essa energia seja insuficiente, né, a gente fala a bitola do cabo, né, que fornece essa energia para a casa de máquinas, não seja suficiente para alimentar o trocador e a casa de máquinas, nós precisamos que aí o cliente providencie, através de um eletricista, né, uma ligação direta de um ponto de energia lá da casa ou do poste padrão da casa diretamente até o trocador de calor. Isso acontece nos equipamentos maiores, né? Normalmente. Não necessariamente, né? Vai depender muito da alimentação. Quando os equipamentos são pequenos, né? A gente está falando aí de um 25, um 35, até um 45, normalmente a elétrica da casa de máquinas já é suficiente porque a demanda de energia desse equipamento é muito pequena. Né? A partir aí de um 55 para mais, ele tem uma demanda um pouco maior de energia, então ele demanda cabos mais com espessura maior. E dificilmente a pessoa que não preparou a piscina para um trocador de calor alimentou, né, a casa de máquinas com um cabo muito maior que aquilo, porque o motor da piscina, o LED da piscina, eles demandam pouquíssima energia, né? Então você não precisa de um fornecimento de energia muito grande para a casa de máquinas, né? Mas a partir do momento que você coloca o trocador de calor, essa demanda aumenta um pouco e normalmente acaba sendo insuficiente essa infra antiga que eles têm. E aí as opções fornecer uma energia direta para o trocador de calor, ou às vezes até trocar, se for um espaçamento curto, trocar o fornecimento de energia da casa de máquinas. E aí da própria casa de máquinas consegue fazer a interligação do trocador aí com então a energia. São 3 pontos, né? A hidráulica, a elétrica e a base do trocador. Praticamente são esses 3 pontos. De maneira simples, é exatamente isso que a gente precisa. Legal. Você tem pergunta aí, Cauã? Vamos dar uma olhada aqui. Tem um monte de perguntas, mas com a conversa nossa aqui, a gente já foi respondendo várias delas, né? A gente falando de consumo, falando sobre o dimensionamento, né? Então, eu tenho uma legal aqui. A vida útil. Qual que é? É possível ligar o trocador de calor full inverter à distância? Dá para monitorar a temperatura e dá para fazer quais ações? Na era da tecnologia, agora é o que todo mundo quer, né?
Tudo automatizado. Tudo no celular. Tudo no celular, exatamente. Tudo pelo celular e hoje todo mundo está querendo adquirir, né, os trocadores inverter justamente, né, por essa facilidade, baixar o aplicativo e monitorar ele de qualquer lugar do mundo que tu tiver, né? Então, mesmo fora, tu consegue monitorar ele, acionar ele, desligar, alterar a temperatura, subir, baixar a temperatura, ver como é que tá os eventos, enfim, ele pode ser monitorado à distância. Isso é uma das facilidades do trocador full inverter, né? Essa é uma tecnologia que veio mesmo para o pessoal, por exemplo, tem numa chácara longe, casa de praia, ele consegue ele mesmo, né, fazer esse monitoramento dessa bomba de calor. Então isso veio para facilitar quem tem casas à distância, né? Bem legal, né? É legal. A gente, assim, até antes da gente vender o primeiro equipamento aqui, nós instalamos aqui, trocamos, né, o nosso equipamento aqui do nosso showroom, que já era da Fronterm, né? Colocamos aí o equipamento full inverter aqui, testamos ele, deixamos ele funcionando, aqueceu bem a piscina, eu instalei o aplicativo aqui no telefone aqui do atendimento aqui da empresa, teve um dia eu liguei, desliguei, funciona bem, é algo bem intuitivo, bem simples de usar, né? Qualquer pessoa, dependente do conhecimento de tecnologia, tem condição de usar ali tranquilamente, né? É bem interessante, bem intuitivo, ele é bem legal. Uma facilidade que a gente manda também no equipamento, na máquina, na bomba de calor, o QR Code, né? A pessoa aponta o celular, Exato. baixa ali o aplicativo e tem todas as instruções também, até mesmo da primeira instalação naquele QR Code ali. Isso facilita. Sim. Exatamente. Legal. Olha, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, Mário, sobre a importância do uso da capa de proteção no aquecimento. Capa térmica, né? Capa térmica. Desculpa, capa térmica ou capa bolha, né? Como o pessoal fala. Acho que em qualquer tipo de aquecimento, e não seria diferente no trocador de calor. Exatamente. Essa é uma questão assim que a gente sempre, né, orienta, faça o uso da capa térmica. A capa térmica ela vai manter até em 80% a tua água aquecida, né? O que isso vai te proporcionar com o uso da capa térmica? É uma eficiência maior do equipamento. E economia, né? Economia lá no final, sabe? Então, assim, tu vai ter um tempo menor do equipamento funcionando, consequentemente, tu vai ter uma economia muito maior na tua fatura de energia. A gente sabe hoje, a gente acompanha, né, as construções de vocês, as piscinas de vocês são bonitas, grandes, né? E às vezes tem uma iluminação bonita. Na maior parte do tempo tem uma iluminação bonita. O cliente quer deixar isso ligado, exposto, né? A hidromassagem ligada. Às vezes tem uma festa e ele não quer usar a capa, né? Dá uma preguicinha de pôr a capa, não é? Mas vale a pena, eu sempre falo, a economia é muito grande, principalmente aqui na nossa região, que também, mesmo no verão, à noite cai ali 10 graus. Então, assim, isso esfria demais a água. Se você tiver com a capa, você mantém. Então, vale muito a pena, né? É claro que uma noite de festa, se você não quiser pôr, tudo bem. Mas, assim, tem que fazer parte do aquecimento, porque vale a pena. Vale muito a pena, né? Às vezes, acaba até 10 graus, como comentou. E isso, o trocador, ele vai ligar novamente para ele buscar aquela temperatura desejada, né? Que alguém... não faz sentido não tê-la. Não faz sentido nenhum, né? A verdade é essa. Assim, inclusive até o próprio dimensionamento. Se você utilizar a planilha e dimensionar lá, vamos supor que tem um caso específico que a pessoa talvez tenha um uso muito constante da piscina e não consegue usar a capa. O dimensionamento do equipamento ele sobe muito, quase que 100%, quase que dobra o dimensionamento do equipamento pela demanda que vai ter, para ele manter o mesmo tempo de aquecimento, a mesma eficiência. Sem a capa, você praticamente tem que dobrar a potência do equipamento. Né? É verdade. Isso atrás. Assim, até entendo casos de condomínio, por exemplo, que tem um fluxo muito grande da piscina, e tu não faz ideia de que horário que a pessoa vai descer para
Tem horário estendido, né? Exatamente. Não, e tem muito lugar que assim, por exemplo, você pega um condomínio que a piscina está aberta das 7 da manhã às 10 da noite. Normalmente, depois das 10 da noite, vem a pessoa que faz a manutenção, joga produto, e muito provavelmente ele não vai poder usar a capa. Esses casos específicos, o dimensionamento tem que ser totalmente, né, particular para É aquela mais para situação. uso assim, né, público, assim, para mais Às vezes uma pessoas. piscina de uma academia de Residencial. natação, né? A Não natação uma tem sempre família. gente nadando, você não vai ficar colocando e tirando a capa toda hora. Sim. Mas nos nossos casos que são mais de 90% residencial, inclusive até aqui na Solazeira é proibido vender aquecimento sem capa. Sim. Nós nem temos essa opção para o cliente, né? Porque a gente sabe que não vai funcionar, né? Sim. Essa questão do dimensionamento também é importante. Outro ponto que a gente sempre, né, bate nessa tecla é a questão: é residencial ou é comercial? E isso é importantíssimo pelo uso, né, dessa piscina, consequentemente dessa bomba de calor. Então é um ponto também importante a gente também ficar sempre ciente disso, né? Feito, né? Sim. Então, Cauã, as minhas perguntas acabaram, aí eu queria abrir para acho que duas perguntas que chegaram aqui do consumidor final, antes da gente encerrar. Na verdade, um é eu acredito que é lojista, tá? Então vamos fazer essa pergunta para o Mário. Ponto do lazer. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ponto do lazer. Em casos que o cliente já possui tubulação 32 milímetros passado com aquecedor solar, é possível utilizar a mesma tubulação ou é necessário trocar? Mas acho que é difícil responder, né? A gente teria que analisar Qual equipamento, né? Então, mandar essa demanda para a gente mais detalhado, a gente pode analisar assim. Agora sim, sem saber metragem, qual equipamento que vai utilizar, eu acho que é complicado a gente. A gente já fez instalação de. Né, tiveram, se eu não me engano, esse ano tiveram 2 casos que a gente. É um cliente nosso mesmo, a gente vendeu a piscina para ele com aquecimento solar e ele quis tirar o aquecimento solar e colocar um trocador de calor. Ele tinha uma área no telhado dele. O solar não ficou com ele não quis colocar os dois juntos, ele quis substituir o solar pelo trocador. Então ele tirou as placas e nós usamos a infra do aquecimento solar para colocar esse trocador de calor, né? É lógico que daí como exatamente o que você acabou de falar, são inúmeras variáveis que a gente tem que avaliar. Qual é a distância, qual é a altura que vai ficar, no caso dele ficava em cima da casa, mas era um equipamento pequeno, né, que demandava uma vazão de água pequena. Então, mesmo o cano sendo um pouco menor, a vazão atendeu e o equipamento funcionou. Dificilmente você vai conseguir colocar um equipamento grande, né, dependendo do tamanho da piscina, e utilizar o ponto do aquecimento solar, porque a bitola do cano não vai suportar a demanda que o equipamento precisa, né? A gente está falando, às vezes, de um equipamento aí, sei lá, vamos falar se eu não me engano de cabeça, um 75 precisa aí de 6, 7 metros cúbicos por hora. Exato. Né? Uma tubulação de 32 milímetros dificilmente vai fornecer essa demanda. Sempre digo, esses levantamentos que a gente faz é sempre muito técnico, né? Então é importante analisar todos esses fatores, né? Já aconteceu também, eu soube que teve revendas que fez a substituição, né, do solar para somente bomba de calor e conseguiram, mas era uma piscina pequena, uma piscina regular, que a gente chama, né? Piscina regular hoje, 6x3, 1,30 e 40 de profundidade, sem borda infinita, sem jato, sem prainha, sem nada disso. E isso sim é uma piscina regular. Aí tudo bem, mas a gente também teria que analisar mais detalhes. Mas ela pode passar, né? O lojista pode passar para a gente depois. Sim, vamos orientar o ponto do lazer a entrar em contato com a Fronterm, pelo @Fronterm, e eles vão responder para você pergunta bem específica, né? Sim. Mas por coincidência, dados nós já fizemos outras vezes, mas esse ano, agora recente, tiveram 2 casos. Que nos 2 casos é que a gente, como era a piscina feita pela Solazeira, a gente também não usa o cano de 32, né? Se eu não me engano, não era 32 lá, mas
a gente fez os cálculos ali para o cliente e a demanda atendia. Mas não é uma pergunta de sim ou não, né? Uma resposta dá ou não dá. Existem uma série de variáveis. Né? Dor de calor não é, dificilmente a resposta é sim ou não, né? É bem complexo. Ó, é a mesma coisa essa pergunta da Rai, né? Qual o impacto no consumo de energia? É uma pergunta bem difícil também de responder. Rai, por gentileza, entre em contato conosco, né, pelo direct. Nós vamos te fazer algumas perguntas, vamos de novo explicar para você a importância do bom dimensionamento e para a gente poder responder para você. Eu digo que essa questão, por exemplo, a gente sempre passa uma estimativa e ela se aproxima, mas a gente nunca vai dar um resultado certo, você vai gastar 814 quilowatts. Não, a gente não tem como ter essa precisão, porque depende da luz interna, né? A questão de vento, questão de temperatura volta, porque isso vai influenciar no teu aquecimento, no desenvolvimento da bomba de calor. Agora, em julho, você vai gastar, dependendo do que você usar, vai gastar 200, 300 reais a mais. No verão vai custar 50. Exato. Se você deixar ele ligado sempre, vai variar muito. E é o que eu falo para o pessoal também. O pessoal pergunta quanto que vai gastar. É até um exemplo que eu dou. Eu tenho uma casa que tem 10 ar-condicionado. Quanto que eu vou gastar? Se você não ligar o ar-condicionado, não vai gastar nada. Se você deixar 1 hora por dia só, vai gastar X. Se você deixar 24 horas ligado, vai gastar 10X. Depende da temperatura então, também. Qual a temperatura que você está ligando? Você tem uma série de variáveis, né? Mas assim, a gente consegue passar para o cliente qual o exemplo que eu gosto de dar para o cliente, assim, de uma maneira bem simples. Lógico que não funciona 100% dessa maneira, mas eu sempre gosto de explicar por hora. Vamos falar que você vai usar todo o final de semana e a demanda é mais ou menos 24 horas por final de semana, você vai deixar ele ligado. No mês, se você somar, vai dar 100 horas. Se o equipamento ele gasta 2 kW por hora, a gente está falando de 200 kW. Né? Aqui na nossa região, a gente está falando de uns 180, 170, 180 reais, dependendo da bandeira ali do quilowatt. Então, esse é o gasto que você vai ter a mais se você usar todo final de semana dentro dessas proporções. A gente gosta de sempre passar uma ideia assim, mas dependendo de qual equipamento para a pessoa ter uma noção se é 50 reais ou 1.000 reais. Sim. A gente gosta de fazer uma conta mais básica assim, para ter uma noção. Né? O preenchimento correto da planilha de dimensionamento, ela vai te trazer no final uma estimativa mais assertiva, né? Exato. Legal. É isso, pessoal. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma consideração final, falar alguma coisa, o Cauã, o Mário, para a gente poder encerrar. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, da Solazer. Nós agradecemos. Trazer para essa live, é sempre importante divulgar um produto que está vindo, né? Não está totalmente consolidado ainda no mercado, é um produto bom, eficiente, porém a gente ainda tá trabalhando com ele há pouco tempo, mas é um produto confiável, né? Sim. Agradecer a parceria de anos, a gente vem trabalhando junto, né? Nós recentemente, né? Mas com Frontera Solazer há muito tempo, Global Tech. Queria deixar o convite para quem está nos assistindo, a gente vai estar na Expo Lazer, né? 13 e 16 de agosto agora. Aí estaremos lá com um cafezinho, um biscoitinho e com novidades, hein? Novidades com bombas de calor. É importante. Nós vamos. Estaremos lá, com certeza, né? Quer falar alguma coisa, Cauã? Não, eu queria agradecer também aí ao Mário pela disponibilidade, né? E a Fronterm aí pela parceria, tem sido muito positiva. Né? A Fronterm tem atendido a gente aí em todas as nossas demandas. O Mário, assim, a gente solicita ele às vezes para algumas questões, ele sempre está pronto atendimento ali para auxiliar as demandas que a gente tem da empresa. Então foi bem bacana, bem positivo aqui as informações e com certeza aí teremos outras oportunidades, né? E aguardamos as novidades aí da Fronterm. Depois da Expo Lazer,
que a gente lançar o produto, a gente faz outra live e falar do produto novo. Exato, ó, que Vamos bacana. fazer Uma boa ideia. Boa ideia. Pessoal, eu agradeço o Mário pela disponibilidade, agradeço o Cauã, agradeço o Felipe Gregório, que é o nosso apoiador, é a pessoa assim, que faz as nossas redes sociais bonita do jeito que é, e está aí nos ajudando, respondendo o pessoal. Obrigada, Felipe, obrigada, Cauã, obrigada, Mário. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente e até mais. Boa noite a todos. Legal, boa noite, até mais. Até mais.